Oi, Marcelo. Acabei de chegar em casa. Não, meu marido não veio pra casa. Eu acho que ele vai ficar no trabalho mesmo. Eu tô pronta. Você quer passar aqui pra me pegar? Passa aqui, eu tô te esperando. Tá bom? Tô morrendo de saudade de você. Sério? Tô sentindo sua falta. Ah, mas eu acho que ele não vem não, porque ele falou pra mim que ia tá vindo e até agora ele não chegou. Ele chega cedo. Tá bom? Tchau. Eu tô morrendo de saudade de você. Você não faz ideia. Seu cheiro, seu beijo. Tá bom? Não, eu já tomei banho já, tô pronta. Cheguei, tomei banho, já me arrumei. Tá bom? Passei o perfume que você ama. Tchau. Tchau, tchau. Tô te esperando, tá? Quantos minutos? Tá bom. Tchau.